O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, Walter. Boa noite, meu amigo João. Como é que estamos? Tudo bem? Ótimo. Prazer. Isso é muito bom estar com você. Prazer é nosso também, com certeza. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui juntos. A todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama, o nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro Walter da Silva trará como tema transformação. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. A sala é sua, Walter. Estaremos aqui ao seu lado. Inicialmente, eu quero dar boa noite a todos que nos acompanham nesse encontro, aos companheiros do Centro Espírita Zilda Gama, aí da cidade de Sapucaia, a qual já tive o prazer de visitar de forma presencial algumas vezes, e espero, quanto possível, poder estar aí presencialmente mais uma vez para nos abraçarmos, para trocar aquele diálogo fraterno, amigo, né? Isso é muito bom. Mas, da mesma forma que o fazemos presencial, estamos aqui de forma virtual para conversar um pouco. Eu costumo dizer que o Espiritismo, as suas temáticas, para aqueles que já têm um pouco, pelo menos um pouco de estrada no Espiritismo, no Evangelho, não são temas novos, né? Os temas se repetem, mas por uma razão, pela necessidade de nós revisitarmos cada tema desse, a fim de que possamos escolher novos estímulos para a gente conseguir dar conta do nosso projeto, não é? Quando eu digo do nosso projeto, da nossa reencarnação. A reencarnação é uma bênção, é uma misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que a reencarnação é a expressão viva do perdão de Deus para as suas criaturas, para os seus filhos, a humanidade. Ela, encarnação, temos espíritos felizes, né? Espíritos perfeitos, relativamente falando. Então, a reencarnação é essa possibilidade de recomeço, de reajustamento às normas do Evangelho. O Evangelho é uma norma de conduta, é uma norma comportamental que Jesus, como mestre, aliás, foi o único título que ele recebeu e aceitou, foi esse, né? Nem de bom ele aceitou, que ele disse, bom só o Pai. Então, mas de mestre, ok, ele aceitou de bom grado. Porque ele mestre, porque ele conhece as coisas, né? Um espírito que já atingiu o ápice da evolução, atingiu a perfeição relativa, e isso antes da Terra existir, ou seja, há 4 bilhões e 500 milhões de espírito puro, né? E para que a gente também atinja essa mesma condição, porque está na vontade de Deus, Deus nos criou com esse propósito de evolução,
Então, ele foi nos dando e continuará nos dando as oportunidades reencarnatórias para que a gente possa, de pouco em pouco, atingirmos esse objetivo. Ah, mas falta muito. Não importa. Eu acho que todo projeto, toda escalada, toda caminhada, ela começa degrau a degrau, passo a passo. Cada reencarnação é um passo que se dá nessa direção, objetivo, não é isso? Bom, e hoje vamos falar sobre essa transformação, que é muito similar ao conceito de renovação. Aliás, está exposto na obra básica, O Livro dos Espíritos, lá na sua conclusão, quando Allan Kardec nos apresenta como missão do Espiritismo a renovação da humanidade. Então, essa renovação, ou seja, ela vem se dando de todo sempre, não é? E nós, que vamos estar aqui falando de transformação íntima, transformação do nosso pensar, do nosso moral, do nosso psiquismo, né? Do nosso cognitivo, tudo isso faz parte do projeto em curso para cada um de nós. Nós estamos aqui com esse objetivo. E está exposto lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Perguntou Allan Kardec. E eles, em resposta, disseram eles, os imortais, para que todos nós pudéssemos, de pouco em pouco, né, atingirmos a perfeição. Então, cada encarnação tem esse objetivo de ir somando condições, possibilidades, para que a gente possa caminhar nessa direção evolutiva, atingir esse estado de espírito puro, espírito feliz, ok? Bom, mas, nesta resposta à questão 132, tem uma vírgula. E eles disseram ainda a Kardec, há um outro objetivo ainda, para que cada um possa dar sua cota de colaboração à obra de Deus. Então, nós temos dois grandes objetivos. Primeiro, é a construção, é a edificação de nós, seres espirituais. Edificação no sentido de elevação, né? E o segundo momento, o segundo objetivo, que anda de par a par com o primeiro, um não é separado do outro, eles são indissociáveis, caminham juntos. Na medida que você evolui, você vai contribuindo com a obra de Deus. Todas as nossas ações, se forem ações positivas, construtoras, obviamente que nós estaremos, né, colaborando com Jesus, já que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Né? Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Obreiros do Senhor. Né? Então, ali está exposto das nossas obrigações enquanto obreiro. Então, a primeira obra a ser enfrentada é exatamente esta, de caráter íntimo, de caráter pessoal, de fórum íntimo, que é a edificação de nós outros. O Evangelho, ele é para ser estudado e aplicado em nós mesmos. Quantas vezes vemos, por vezes, né, a gente estudar uma lição e querer aplicar a lição no outro. Seria o caso, né, de nós, eu estou doente, aí tem lá a receita médica, vou numa drogaria, numa farmácia, compro a medicação e chego em casa e quero dar medicação para o meu filho, para minha filha, para o meu irmão, para minha esposa, para minha mãe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A medicação, que é o Evangelho, é para nós primeiro. Né? Então, o fato de nós estarmos nessas condições que estamos, ainda considerado pelos espíritos como espíritos imperfeitos, e estamos nessa base da escala espírita, né? Porque lá nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, ali nos são apresentadas a escala espírita.
que é organizada em forma de pirâmide, né? Se a gente pudesse visualizar em forma de pirâmide, lá no ápice da pirâmide, só tem a primeira ordem, uma única classe, espíritos puros. Depois, na parte intermediária da pirâmide, no meio ali, tem os espíritos de segunda ordem, 4 categorias de espíritos ali. Espíritos bons, sábios, de sabedoria e superiores. E a base da escala, que está o grande problema, né? Ali estamos, sendo considerados pelos espíritos, estamos ali, na base da escala, que são os espíritos de terceira ordem, comumente chamados os imperfeitos. Ali tem espírito para dar no pau, não tem nada bom ali, né? Nós estamos nesse bolo aí, querendo ascender, ou pelo menos deveríamos querer ascender. O problema é que muitos de nós, apesar de reconhecer as deficiências que nos cercam, não se permitem nenhum esforço, nenhum trabalho, né, no sentido de sair daquela situação que é repetitiva. O budismo chama a roda da reencarnação. Enquanto nós não vencemos essa roda reencarnatória, ou seja, a gente fica circulando ali, dentro de um mesmo processo, em várias reencarnações. É como a gente pudesse visualizar esse peão, que a época de menino nós tínhamos isso, né? Aquele peão de madeira com aquela ponta, a gente rolava e jogava, ele rodava e não saía do lugar. Então, muitos de nós ainda nos apresentamos assim, ficamos nessa roda reencarnatória, como o budismo nos mostra, sem sair do lugar. Então, a gente às vezes encontra companheiros nossos, espíritas, que, apesar de conhecer um pouco, ou diria, o suficiente para perceber dessas suas e das nossas necessidades de avançarmos, às vezes vem com uma retórica, vou deixar para a próxima reencarnação. Ora, às vezes também escutamos, por exemplo, temos que respeitar o tempo do outro. Ainda que a gente está aqui, o estudo é para nós, não tem nada a ver com o outro. Mas a gente ouve, né, dentro do movimento espírita, nas diversas regiões que comumente visitamos, essas afirmações. Mas será que elas são verdadeiras? Elas procedem? Nós temos tempo ainda para ficar esperando alguma coisa? Não, não temos. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Allan Kardec. Lá na sua última obra, o livro Gênesis, no seu último capítulo, no seu último item, ele deixou para finalizar a obra básica do Espiritismo, no livro Gênesis, capítulo 18, o item Geração Nova. É dever de casa para nós. Quando nós vamos ler, e mais que isso, estudar esse capítulo, particularmente este item que encerra a obra da Geração Nova, nós vamos observar ali que já está em curso, e já desde o meado do século XIX, possivelmente até antes, né, que essa informação chega com o Espiritismo, mas possivelmente esse projeto já estava em curso, né, da reestruturar, né, de remodelar, de renovar, como está lá no capítulo 18, renovar a humanidade da Terra. E os espíritos, e Allan Kardec, inspirado pelos espíritos, diz que muitos de nós estamos tendo as últimas oportunidades reencarnatórias na Terra. Que muitos que estão desencarnando hoje não vão nem reencarnar mais aqui. Então, não é mais possível nós, espíritas, nos posicionarmos dessa forma. Temos que respeitar o tempo, vou deixar na próxima reencarnação. Nós não temos nenhuma garantia. A única garantia que temos é o agora, esse momento, é o hoje, é o dia de hoje, é esse momento que estamos vivendo. Porque nem amanhã sabemos. Hoje estamos aqui, amanhã não poderemos mais estar. Porque a morte é um fenômeno biológico que vai alcançar a todos. E ela não manda bilhetinho, não, hein? Às vezes, ela chega de inopino, assim, de forma inesperada, e nos pega, né, sem as malas prontas, né, para essa grande viagem de retorno. Então,
a proposta do Espiritismo é exatamente nos informar, nos esclarecer dos tempos que estamos vivendo, dessa encarnação atual, que todos nós estamos revestidos, como uma grande oportunidade, se não a maior oportunidade de todas. Porque as que passou, que são muitas, não interessa. Elas só nos trouxeram até aqui. E agora, estando aqui, eu vou para onde? Eu faço o quê? Então, a doutrina espírita veio nos mostrar a realidade, as causas e as motivações de nós estarmos aqui. Ok? Bom, então, os espíritos, já que estamos falando dessa renovação, e a renovação, como está dita lá, como eu citei no capítulo 18 da Gênesis, quando fala da renovação, ele fala também no sentido de troca de espíritos. Uns partindo, outros chegando em melhores condições. Mas isso não é absoluto. Essa renovação também passa por aqueles que aqui já se encontram, fazendo parte da humanidade terrena, e a maior parte dessa humanidade encontra-se, neste momento, no mundo espiritual, na condição de desencarnados. Nós somos apenas 1/3 da humanidade que compõe até a humanidade terrena. Né? Estamos na posição de reencarnado, daqui a pouco a gente volta para lá. Não é isso? Então, nós temos que... essa renovação também se dará por aqueles que aqui já se encontram e que tenham já inclinações a essa renovação. Os Espíritos não dizem nem que você já esteja assim, já renovado completamente. Não. Mas que já traz certas inclinações que denotam um certo querer para caminhar numa certa direção. E aí, por isso que Allan Kardec, ele vai buscar lá no capítulo 17 do Evangelho, ele vai buscar não, ele anotou, melhor dizer, nós é que buscamos. Lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, aquele capítulo é uma maravilha, porque ali fala de uma condição futura, né? Mas nós só vamos chegar ao futuro se nós vencermos o hoje, né? Então, ali no capítulo 17, ele tem uns itens fantásticos, né? Porque ele fala primeiro do homem de bem, né? Nós vamos chegar lá também, daqui a pouco. E logo depois do homem de bem, tem um item chamado os bons espíritas. E os bons espíritas, é ali que, nesse item, no capítulo 17 do Evangelho, que Allan Kardec define o espírita. E observe, eu custei um tempo a perceber isso. Levei um tempo. Porque eu já tinha passado muitas vezes e não tinha percebido. Até que eu percebi a sutileza da definição. Allan Kardec define assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação, estamos falando de transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Por que Allan Kardec colocou o verdadeiro? Ele poderia ter dito, reconhece os espíritos, etc. Não, ele colocou o verdadeiro. É porque se ele colocou o verdadeiro, porque é o falso. É aquele que está vindo para a casa espírita só comer merenda. Como essas crianças, nossas crianças, né, que vai para a escola só para comer merenda. Né? Subverter a ordem ali, tal. Nós nos comportamos, as mais das vezes, assim. Então, no dizer e na afirmação de Allan Kardec, não é o verdadeiro espírito. O verdadeiro é aquele que está se transformando. Quando a gente fala de transformação, é um processo. Transformação não é um ato com uma varinha de condão, além de uma varinha mágica, que você entra hoje na casa espírita e sai iluminado. Você entrou em trevas e sai em luz. Isso não existe. Esqueçam isso, que essa realidade não existe.
É um processo que dá-se início, não no momento que nós adentramos numa casa espírita, não no momento que conhecemos o espiritismo, não. Esse processo se inicia com um novo modelo de consciência. Porque essa transformação só se iniciará na medida que a nossa consciência comece a refletir, a se estabelecer em novos paradigmas, que para o nosso entendimento, e aí eu me permito afirmar isso, só os espíritas têm certos entendimentos, né? Não é mais uma crença vulgar, não é mais uma tese teológica, né? Não. São fatos, são comprovações, são experiências que se repetem. É um método científico. E na medida que nós vamos elaborando a nossa base de consciência a partir de novos conhecimentos, de novo entendimento, isso não é um processo fácil. Por isso que muitas pessoas, ainda que frequentem o espiritismo, a casa espírita de forma regular, às vezes 2, 3, 5, 10 anos, ainda não iniciaram o processo de transformação. Enquanto outros, com 6, 7, 8 meses, um ano, já estão se elaborando. Então, é uma questão individual. Não é uma receita que se possa replicar. Você vai entrar aqui hoje, daqui a 6 meses você já vai estar, né, com o seu perispírito bem levinho, tá tudo certo. Não. Porque há outras coisas que vão ter que se somar para que esta consciência se elabore. Então, por isso que o Espírito de Verdade, também lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, ele nos convida a 2 movimentos. Primeiro, espíritas, amai-vos. Este primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este o segundo ensinamento. Então, veja que há uma diferença da época de Jesus para agora. A época de Jesus era mandamento. Mandamento é lei. Cumpra-se. Né? Hoje não é ensinamento. Então, como é um ensinamento, depende da aplicação daquele que está buscando essa informação, desses conteúdos. Quanto de vontade, de atenção, de perseverança eu estou empenhando neste processo? Porque, no final das contas, é isso que vai fazer diferença. Né? Eu ir para a casa espírita e dar a atenção àqueles conteúdos. Né? Por isso que muitas vezes se fala, né? A pessoa às vezes está numa palestra pública, está participando de um grupo de estudo, mas ele está em corpo. O espírito dele está lá nos problemas. O que é extremamente difícil, convenhamos, né? Todo mundo tem problemas, contas por pagar, né? Desemprego, violência. A situação hoje conspira contra nós. Então, é um desafio muito grande você estar num ambiente religioso e estar totalmente focado ali. Isso é um desafio que nós temos que buscar. Aliás, às vezes nós visitamos casas espíritas, e aí o coordenador da noite, aquele que está ali, né, orientando o início do trabalho, ele diz assim, alguns dos companheiros que estão nos acompanhando já devem ter ouvido isso por aí, né? Olha, companheiros, quando vocês entrarem numa casa espírita, deixe os seus problemas do lado de fora. Gente, eu quando ouço isso, eu fico meio incomodado. A gente respeita, né? Que a gente está numa casa que nos convidou, a gente respeita, mas internamente eu fico incomodado. Como é que se faz isso? Me explica. Como é que eu entro numa casa espírita e deixo meu problema lá fora? Pois se eu sou o problema. Então, o nosso desafio não é tirar, se é que isso fosse possível, mas não é. Mas se fosse, imagina, tirar os nossos problemas, deixar lá no cantinho do lado de fora da casa e entrar certificado. Não, eu estou buscando a casa espírita, eu estou buscando o espiritismo como meio de me purificar. Eu só estou ali por essa razão. Porque se nós estivéssemos
purificados, nós estaríamos em outra condição e não esta, não é verdade? Então, o nosso desafio é manter o esforço da atenção, de lutar contra o sono, muitas vezes físico, cansaço mesmo, né? Às vezes a palestra, o estudo é à noite, a pessoa trabalhou o dia inteiro, às vezes é um trabalho desgastante fisicamente, mentalmente, e a pessoa condena naquele ambiente que é um ambiente, né, sereno, cuidado, harmonioso, aí você acaba se entregando ali e adormece. E isso acontece sim. Então nós temos que vigiar isso. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo naquele espaço. Muitas das vezes, às vezes vão numa única palestra durante a semana. É o único dia que a gente dedica a nós, espíritos, 1h30, 2 horas para estar ali. Então nós temos que fazer, não a quantidade de horas, mas fazer daquela hora que ali estamos a melhor de todas, né? Mas também, tem também o sono, que a gente acaba desenvolvendo pela influência de espíritos que não querem que a gente se esclareça. Então, o nosso esforço de estarmos ali com todos os nossos... mas de manter a atenção, o foco. Por isso que, num grupo de estudo, é importante que nós nos relacionemos, que perguntemos, que coloquemos a nossa posição, que a gente tenha uma posição ativa, porque se for passiva, daqui a pouco a sonolência vem, não é verdade? Bom, então, voltando então à questão de Allan Kardec, então, existe o verdadeiro, porque talvez exista o que não é verdadeiro, né? O falso. Interessante que o item anterior dos bons espíritos, lá no capítulo 17 do Evangelho, como eu citei, tem lá o homem de bem. Gente, a natureza não dá saltos. Como eu tenho sempre afirmado, já falei assim, mais de uma vez pelo menos. É um processo. É um plano. Quando eu falo plano, eu me recordo logo do plano de voo, né? Quando o piloto de uma aeronave, de um avião, de pequeno porte, seja ele qual for, ele precisa antes fazer um plano de voo. Esse plano de voo ele vai ter que voar numa tal altitude, numa tal velocidade, etc., para ele chegar ao destino. Isso é aquele plano de voo, que se ele seguir exatamente aquilo ali, ele vai chegar no destino com segurança, ok? O nosso processo de evolução, de transformação, se dá mais ou menos nas mesmas condições. Nós temos que fazer esse plano, esse projeto. Nós temos lá o projeto reencarnatório. Quando a gente vem de lá para cá, a gente traz esse plano de voo aqui, né? Mas aqui, nós precisamos fazer um plano de ações. Plano de ação, né? Porque o espiritismo, ele vai entrando por aqui, ó. A gente vai estudando, vai compreendendo, né? Vai se elaborando, vai retendo aquilo que é possível, né? Então, quando a gente olha para o homem de bem, esse item que está aqui no capítulo 17 do Evangelho, gente, aí deu ruim para nós. Porque quando a gente vai ler aqui, eu estou com o Evangelho aqui do lado, né? Eu não costumo ler, porque se eu for começar a ler, eu me perco todo, me complico aqui. Mas eu estou com ele aqui do meu lado. Ó, ele está aqui. E eu não vou ler o homem de bem todo, porque é até um item até um pouco longo, né? São bem extensos. Mas eu vou pensar apenas algumas afirmações que estão transcritas neste item, para a gente pensar a respeito. Imagina, olha só. Ele já começa, olha só, igualzinho lá quando ele definiu o espírita, o verdadeiro espírita. Aqui ele começa falando assim, o verdadeiro, ó, botou a mesma coisa do verdadeiro. Se tem o verdadeiro, porque há aquele que não é, gente. Vamos observar isso, né? Vamos avaliar se nós estamos contemplados nesse verdadeiro. E ele diz, logo na primeira linha, ao iniciar o item, o verdadeiro homem de bem
é aquele que cumpre na sua maior pureza. Perceba, na sua maior pureza, a lei de justiça, de amor e de caridade. Só aí já acabou com a gente. Sabe o que ele está dizendo? Esse verdadeiro homem de bem é o nosso destino. Ou, pelo menos, aqueles espíritos que estão categorizados lá como segunda ordem, como eu citei. Nós ainda não nos encontramos lá. Nós temos que ir subindo devagarzinho, devagarzinho, entendeu? Então, é a nossa meta. Mas ainda, a nossa natureza está longe disso aqui. Então, é um processo que nós vamos ter que estar buscando. Então, olha só. O que é a lei de justiça, de amor e caridade? As 3 revelações. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. A Kardec apresenta ali as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aí, ele diz o seguinte, Allan Kardec, após apresentar as 3 revelações, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo concluirá a obra. Bom, então, as 3 revelações, elas vieram a seu tempo dentro de um projeto de Deus, a qual Jesus está à frente como governador espiritual da Terra, para dar cumprimento. Moisés, à sua época, de igual forma Jesus, e o Espiritismo aos nossos dias. E que, como Allan Kardec colocou ali, o Espiritismo vem concluir essa obra, gente. E o que a gente entende por essa conclusão de obra? A obra é de nós mesmos. E eu vou dizer por que eu estou concluindo isso. Quando Jesus fala, quando vos disserem, palavras de Jesus, quando vos disserem que o reino de Deus está ali ou está acolá, não acreditais. O reino de Deus está dentro de vós. Opa, primeira coisa. Então, este reino não é algo externo, material, é algo dentro de nós. Então, nos parece que esta obra ali, referendada por Allan Kardec, ao apresentar as 3 revelações, tem, obviamente, por objetivo, esta obra interna do indivíduo, no processo permanente do melhoramento do espírito. Esta obra de autoiluminação, como o próprio Jesus também faz referência. Fazei brilhar a vossa luz. Nós ainda precisamos de luzes alheias para nos orientar os passos. Mas Jesus diz assim, que ele venceu o mundo. Ele passou por todas as intempéries que passou sem precisar. Ele veio como missão maior de todos, né? Mas ele provou que é possível. Né? É difícil, mas ninguém diz que é impossível. Então, esta obra não é uma obra de edificar, de salvar a humanidade inteira. Às vezes a gente quer ter a pretensão de salvar todo mundo, né? Mas a primeira missão é salvar a nós mesmos. Porque no momento que eu me ilumino, no momento que eu me esclareço, no momento que eu desenvolvo virtudes, todos aqueles que me ombreiam, todos aqueles que me circundam, a começar pela família, os amigos, os vizinhos, trabalho, etc., eles vão ser os primeiros a serem beneficiados pela minha melhora. Então, a minha luz vai iluminar eles. Né? Então, hoje, quantos vieram com o objetivo e missão de iluminar a humanidade? E aí, esses são diferentes de nós, gente. Né? A gente poderia aqui enumerar 10, 15, 20 dos mais recentes. O último, né, que partiu, mais conhecido nosso, Chico Xavier. Então, mas só no movimento espírita, só reencarnado como espírita, nós temos um monte deles, gente. Tudo espírito segunda ordem. Que são diferentes de nós. Porque já caminharam passos que nós ainda temos por dar. Eles já estão à frente, já passaram por tudo isso. Né? Enquanto nós estamos aqui, a duras penas, tentando dar um passinho por vez. Se conseguirmos, já está bom.
Já tá bom. Porque se nós conseguirmos sair dessa reencarnação, tendo apenas dado um único passo nesta direção de progresso e evolução, mas tá bom. Não tá ruim não, gente. Porque a coisa para nós no passado teve bem pior, viu? Bem pior. Porque no dizer de Emmanuel, nós somos espíritos recalcitrantes. Já viemos aqui muitas vezes cometendo os mesmos erros. E agora? Agora, com essas orientações aqui, e aqui são, como eu disse, são objetivos, metas. Ainda continuando aqui, como eu falei, eu vou citar só apenas alguns. O homem de bem, olha só o que ele diz, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Fé. Isso é um princípio básico de sustentação do ser. Ainda que a fé, por si mesma, ela não salva ninguém, mas sustenta. Porque a fé sem obras é morta, segundo está exposto por Tiago na sua segunda epístola. Fé sem obras é morta, gente. Palavras do autor. Não é um entendimento do espírita, não. Absolutamente, está lá, é literal. E mais, continua lá. Tem fé no futuro. Só essa crença no futuro, essa fé no futuro, esse saber sobre o nosso futuro, gente, já deveria fazer toda a diferença a nosso favor. Eu estou acabando de escrever um último livro agora, estou no terceiro, e eu estou tratando exatamente disso. Nós somos imortais. E agora? O que a gente faz com isso? Eu sei que eu não vou morrer. Nenhum de nós vai morrer. A morte é um fenômeno biológico. Nós saímos do corpo sem sair da vida. Então, essa crença no futuro, ela tem que nos servir de alguma coisa no hoje. Porque não só a fundamentação da imortalidade, a fundamentação do futuro do espírito, que está muito claro, muito bem posto, esclarecido na doutrina espírita, mas também, a depender do que eu faço hoje, o meu futuro pode ser de ventura, mas também pode ser de sofrimento. Porque Jesus falou o seguinte, a cada um será segundo suas obras. Ele não falou sobre boas obras ou obras ruins, não. Sobre as obras. Se as obras forem boas, o nosso futuro, o nosso depois, vai ser melhor, obviamente, vai ser mais positivo. A vida devolve para nós o que nós damos para ela. Da igual forma, se as nossas escolhas, se as nossas ações forem negativas, destrutivas, né? Obviamente que o nosso futuro, o nosso amanhã, vai ser de problema. E nós não queremos mais problema, convenhamos, né? Nós queremos solução. E o Espiritismo está nos trazendo a solução. Então, essa fé no futuro é sob essa perspectiva de saber que nós não vamos ficar dormindo. Ninguém vai dormir, não, gente. Com todo respeito a quem se posiciona dessa forma. Temos que respeitar a tudo, porque é um dos itens, inclusive, aqui do Homem de Bem. Respeitar a todas as manifestações de fé. Não sejamos nós a usar de preconceito, né? Absolutamente. Agora, como nós estamos aqui falando sobre o nosso entendimento, nós sabemos, enquanto espírito, porque foram os próprios espíritos, os imortais, como nós que estamos aqui, eles estão lá. E eles vieram até nós dizer, ó, a situação aqui é essa. Eu continuo trabalhando, eu continuo me movimentando, eu continuo me relacionando, eu continuo estudando. Outros, tá lá, a gente morre como vive aqui. Não é pelo fato de voltar de onde viemos que vai mudar, não. Se eu sou relapso, se eu sou invejoso, se eu sou preguiçoso, se eu crio problema para as pessoas, eu vou habitar o mundo espiritual nessas condições. E aí, a situação vai ficar difícil para nós, gente. Né? Bom, vamos seguir aqui. Ele diz assim, ó, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Gente, é isso. Lá tem um evangelho aqui, tem o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É o bem pelo bem. Eu faço o bem, mas eu quero receber a gratidão do outro, já perdeu o mérito, filho.
Este homem de bem, mas sem olhar a quem. Não pede carteirinha de cristão para ajudar, não pede carteira de espírita, ainda bem que espírita não tem carteirinha, né? Imagina isso, uma tragédia se isso tivesse, né? Então, precisou, você está em condições de agir, vamos agir. Ah, se a pessoa foi embora, não voltou, vamos continuar para frente. Nós temos que seguir para frente, né? Bom, então, encontra satisfação nos benefícios que distribui. Então, o retorno do bem que nós fazemos, gente, às vezes eu encontro espíritos e assim, eu estou fazendo caridade, né? Ao interesse pessoal aí. É uma característica nossa. Está lá também no Livro dos Espíritos. Pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Interesse pessoal. Eu vou fazer a caridade porque eu quero ir lá para o nosso lar. Gente, a gente primeiro está pensando muito pequeno, né? Porque nosso lar é um negocinho aqui, bem tímidozinho, na terra, no expiação de provas, uma colônia muito materializada. Sim, tem seus benefícios, obviamente, né? É uma região ali protegida, cuidada, onde nós vamos receber, vamos ser acolhido, consolado, tratado, esclarecido, preparado para dar continuidade. Ok, mas ali é apenas um degrauzinho, né? E a gente fica fazendo bem aqui, querendo ir para lá. Gente, como ele está dizendo aqui, ó, encontra satisfação nos benefícios que distribui. É imediato. É imediato. Você faz o bem, ainda que o outro não reconheça, não te agradeça, mas o fato de você ter se sentido útil já valeu a pena. Porque é um sentimento íntimo de você poder estar numa posição de hoje poder ajudar alguém. E é nas diversas formas, né? Não só material não, né? Nas diversas formas possíveis, como está lá apresentado nesse capítulo, né? E seguindo aqui ainda, o homem de bem é humano. Estranho, né? O que isso quer dizer? Humanidade, nesse sentido aqui, significa sensível, né? Que tem empatia. Isso é ter humanidade, né? É ter empatia pelo sofrimento do outro, né? É bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crenças, como eu já falei aqui ainda agora, né? Então, esse aqui é uma questão como benevolente para com todos. Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec levantou essa questão. Lembra? Que ele perguntou assim, qual a definição que se pode dar de caridade segundo entendia Jesus? Não é conforme nós entendemos, não. É conforme Jesus entende. Aí está lá. Benevolência para com todos, como está aqui. Indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, isso aí, gente, nós temos que reconhecer das nossas dificuldades. E outra, nós só vamos iniciar nosso processo de transformação quando nós nos reconhecemos que estamos deficientes, que nós somos pobres em virtudes. Enquanto a gente não se reconhecer por isso, e não por outra razão, que Santo Agostinho nos apresenta esse processo lá na questão 919A, 919 e 919A. Como meio do através do autoconhecimento, fazer essa autoanálise, a qual o Espírito Joana de Andes, né, se apropriou desse tema e trabalhou de forma muito específica e profunda numa série de livros que nós entendemos que foi conhecido no movimento espírita como a série do homem integral, né? Então é o processo do autoconhecimento, de você se olhar no espelho e se ver de fato como nós estamos, não como somos, como estamos, porque isso tem que se mudar, né? E não padecer do mal de Gabriela, nascer assim, vou crescer assim e vou morrer assim. Quem quiser gostar de mim é assim. Não pode ser. Nós espíritas, gente, não podemos ter esse discurso, né? Nós não podemos ser mais do mesmo. Nós temos que nos posicionar de forma diferente perante a Deus, a Jesus, aos espíritos e a lei de progresso e evolução.
né? Com o entendimento dessas leis e com o advento da reencarnação muito bem compreendida e aceita por nós, como o meio de nós progredirmos, nós não podemos malbaratar essas oportunidades. Então, esse processo de autoanálise, porque ninguém vai procurar remédio se não se sentir doente. A renovação passa por esse momento difícil da análise de si mesmo, de verificar que nós ainda somos egoístas, que ainda nós somos orgulhosos, pessimistas, invejosos, e por aí vai. A gente podia ficar aqui elencando, né? Mas inúmeros problemas que faz com que a gente se mantenha na retaguarda da evolução. Mas agora é hora de nós darmos um passo à frente, não é? Então, buscar novos estímulos, buscar bons exemplos, né? Buscar estar em contato com o bem, porque quantas vezes a gente, o simples fato de nós estarmos próximo ao bem, vendo alguém fazer alguma coisa positiva, isso nos anima, isso nos encoraja, né? Nos dá estímulo, nos dá força, motivação. Então, eu sempre cito um exemplo de visita fraterna. Boa parte das casas, a sua maioria, tem dentro das suas propostas de trabalho assistencial o trabalho de assistência ou de visita fraterna. Às vezes visita um hospital, visita um asilo, visita um enfermo na casa, enfim, né? Visita. E às vezes a casa convida, vamos ter... A pessoa nunca pode, nunca tem tempo, nunca está disponível, está sempre, né, arrumando ali um problema que é de cada um, a gente não está aqui julgando, não. A gente apenas está apresentando fatos. Isso acontece, gente. Até que um dia, você, sei lá, você se sente meio que obrigado aí, depois de tantos convites, você vai, né? Mas aí você foi, mas não foi com o coração, né? Você foi pelo sentido da obrigação, do dever, ou algo parecido. Mas quando você chega lá, que aí você vê, aí você fica na espreita, observando, né? Isso aconteceu comigo, né? E a gente fica observando sem saber como é que a gente vai fazer, o que que vai dizer, como é que vai se comportar, e aí a gente fica meio pisando em ovos, né? E aí os companheiros dali vai lá, abraça e conversa, e conta história, e depois faz uma prece, dá um passe. Daqui a pouco tempo, você já começa a ficar mais animado. Aí você já se aproxima. Então, quer dizer, isso prova o quê? Que o contato com o bem é uma via de nos oferecer estímulo, motivação, não é? Bom, companheiros, eu tenho tanta coisa aqui, deixa eu ver se a gente lê aqui mais alguma coisinha, só para a gente ver. Não tem, falando do homem de bem ainda, né? Estou lendo só algumas coisinhas, viu? Respeita todas as convicções sinceras, a questão da fé que eu falei. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, olha só, a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. Eu procuro entender aqui e contextualizar a forma, mas eu me permito aqui dizer que, de fato, esquecer ninguém esquece. Né? Perdoar, a gente ouve isso aí, eu não entendo dessa forma. Eu não vou esquecer, gente. Uma pessoa que me ofendeu, que me agrediu, que criou um problema seríssimo com a minha família, como é que eu vou passar por aquela pessoa e dizer assim, eu não lembro o que ele fez? Não é assim, né? Eu não tenho problema aqui no meu cérebro que vai me impedir das minhas lembranças. Não, não é isso. Quando nós temos um problema com alguém e o nosso emocional é alcançado, a gente fica magoado, ressentido, até mesmo com esse ódio, essas coisas, o que se estabelece em nós? Não só o fato, mas uma energia se vincula a nós. O fato gera uma energia negativa, malsã, que é uma energia deletéria, que vai criar problemas emocionais,
corporais, físicos, doenças que se instalam em nós a partir desse tipo de energia. Então, perdoar é o quê? É você trocar a energia, filho. Você vai ver a pessoa e aquela energia não vai te fazer mal. Tá entendendo? É isso, perdoar isso. Claro que em uma outra oportunidade, quem sabe a gente volte a isso. E ainda diz, estuda as suas próprias imperfeições. É indulgente para as fraquezas dos outros. Não se envaidece da sua posição, ou seja ela de fortuna, de poder, de presidente de casa espírita, de médio, de orador. Não se envaidece da sua posição, né? Coisa que a gente tem dificuldade, né? Então, companheiros, quando a gente lê essas coisas aqui, obviamente está muito claro para nós que são características de espírito segundo a ordem. Talvez a gente está aqui num esforço hercúleo e conquistando alguma coisinha que a gente leu aqui agora. Que bom, porque isso é o processo. Já estamos a caminho, não é? Mas reunir todas essas condições. E olha só, para finalizar, porque, como eu disse, o homem de bem, logo a seguir vem os bons espíritos que eu citei. E olha como começa a definição, ou seja, quando vai falar do bom espírita. Prestemos atenção. O espiritismo bem compreendido, olha só, não é estudar perifericamente, não, é compreender de fato. Mas, principalmente, bem sentido. O espiritismo não pode ficar só na cabeça da gente, não. Ele tem que vir aqui, é sentimento e, sobretudo, ação. Entendimento, sentimento e ação. Isso é o aspecto tríplice, né? Então ele diz, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados. Ele está se referindo a tudo que foi exposto aqui como homem de bem. Né? Assim mencionado, que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão. Porquanto um e outro agem da mesma forma. Então, meus amigos, para finalizar, essa transformação tem várias nuances. Primeira, transformar a ignorância em conhecimento. Essa é a proposta espírita. O segundo movimento, mudar, né? Transformar a nossa preguiça em vontade. Se isso não acontecer, as coisas não vão se dar na nossa vida. Preguiça, vontade. Nós temos que dar vontade. Transformar inércia em trabalho. Sem trabalho não há progresso. Transformar derrota, as nossas quedas, em perseverança. Caiu, meu filho, levantou, bate a poeira, dá a volta por cima e segue adiante. Isso é perseverar. Segundo Jesus, esses salvarão. Ou seja, esses vão atingir lá o objetivo. Transformar conhecimento em ação. Gente, conhecimento só aqui não resolve nada, não. Conhecer as coisas só nos trará mais responsabilidades. Jesus, aquele que mais for dado a este, mais será cobrado. Então, conhecimento não resolve. O conhecimento deve nos servir de instrumento de realização. E transformar a nossa religião espírita em religiosidade prática, em ação. Então, assim, meus amigos, meus irmãos, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez. Deixo o meu abraço aqui aos nossos irmãos aí da cidade de Sapucaí e toda a região, que sempre que eu visito, sou muito bem acolhido pelos nossos companheiros. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com todos com Deus. Nós que agradecemos, Walter, sempre pelo seu carinho, sua atenção, trazendo essas informações, né, que não é nada diferente, que está nas obras, né, isso que é importante, que nos faz, né, meditar mais, né,
assuntos que passaram despercebidos, que hoje você está trazendo para nós de forma bem clara e objetiva. Assim eu convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui passamos, relembrando o Consolador prometido pelo Senhor. Que nós temos o conhecimento ser a doutrina dos Espíritos. Que essas energias que aqui fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações tristes, perturbados, amargurados, a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, como também aqueles que em algum momento, nesta existência ou em outra, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que essas energias de sorrimento moral possam chegar até eles. Muito obrigado a Zilda Gama, mentora espiritual desta casa, a Jesus, nosso mestre, e a Deus, nosso Pai. E obrigado a Walter pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Grande abraço, meu irmão. Outro querido. Muito obrigado.